Descubra a história de um menino que, com coragem e esperança, desafia o silêncio, o racismo e a mentira para trazer a verdade à tona. Uma jornada que prova que, às vezes, a maior força vem do coração de uma criança. Prepare-se para se emocionar e refletir, até onde a justiça é capaz de chegar quando ninguém teme lutar por ela. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra respeito. Na cidade de Santa Luzia, havia um bairro chamado Jardim Nova Esperança, um lugar onde a vida resistia às adversidades, onde famílias trabalhadoras lutavam para sustentar seus sonhos, mesmo diante das dificuldades diárias. Era um bairro marcado por sua força, mas também por uma tristeza silenciosa, fortalecida por preconceitos e injustiças que ainda arraigavam o coração de muitas pessoas. Entre as inúmeras histórias daquele bairro, havia uma que, com o tempo, viraria símbolo de coragem e esperança, a de Samuel. Um menino negro de pele escura, cabelos encaracolados que saltavam da cabeça, olhos vivos e atentos, carregava uma postura que parecia maior do que seus apenas 8 anos. Desde pequeno, Samuel entendia, de uma maneira que poucos de sua idade perceberiam, que o mundo era um lugar cheio de nuances, de beleza, mas também de dor. Ele sabia que ser diferente, com a sua pele escura, seu cabelo crespo, sua alegria ingrata de quem observa o mundo com olhos cheios de perguntas, muitas vezes fazia dele alvo de olhares preconceituosos, comentários maldosos disfarçados, de brincadeiras e, às vezes, até ações que feriam sua alma e sua dignidade. Ele morava com Dona Clara, uma mulher forte, de coração gigante, que sempre ensinado com sabedoria e firmeza. A gente tem que aprender a lutar pelo que é justo, meu menino. A justiça é para todos, e não pode ter cor, raça ou classe social, que determine quem merece ou não. Justiça é o amor e a verdade no coração de cada um. Dona Clara era a tesoureira da Associação de Moradores do Bairro. Sempre organizada, trabalhava duro para garantir os recursos que poderiam fazer a diferença na vida das famílias dali. Uma creche, melhorias na escola, uma pequena praça, eventos culturais para fortalecer o sentimento de comunidade. E ela mesma sofria com as dificuldades do acesso à educação, à saúde, ao respeito de uma sociedade que muitas vezes a olhava com olhos de suspeita por sua condição social e racial. No entanto, nem tudo na vida de Dona Clara e de Samuel era paz. Algumas pessoas no bairro olhavam com desconfiança, com preconceito, dizendo que ela era incompetente ou que aquilo tudo era só favores de quem gosta de ajudar gente como ela. E mais recentemente, rumores cresceram como ervas daninhas. Alguém, na calada da noite, tinha roubado uma quantia de dinheiro da associação, mais de R$50 mil, recursos que deveriam servir para o bem comum, para ajudar as pessoas mais necessitadas do bairro. Dona Clara era inocente, mas o suspeito era alguém que, por trás de muitas máscaras, tentava esconder o próprio erro sob o preconceito, sob o racismo que ainda impregna a sociedade, que muitas vezes faz as pessoas olharem com desconfiança quem é diferente. Samuel percebeu tudo isso na pele, no olhar, na forma como o bairro conversava no silêncio, na maneira como as pessoas evitavam o olhar de Dona Clara, como os suspeitos tentavam disfarçar suas atitudes, suas mentiras, com palavras vazias de esperança. Cada dia que passava, Samuel sentia a carga de uma injustiça que pesava no seu coração. Sentia também que precisava fazer algo mais do que apenas sentir a dor. Tinha que agir, tinha que lutar por sua avó, por sua comunidade, por toda a gente que, como ele, sofria com o peso do preconceito e da mentira. E foi assim, num momento de silêncio e reflexão, que ele tomou sua decisão. Ele iria descobrir a verdade e provar que a inocência de Dona Clara era maior do que qualquer acusação falsa. Naquela manhã, ao acordar, Samuel pegou seu caderno de desenhos. Mas naquele dia aquilo não era só um caderno de histórias, era sua ferramenta de investigação, sua arma contra as mentiras. Ele começava a juntar pistas, uma assinatura diferente aqui, uma nota de pagamento suspeita ali, uma foto do portão ainda quebrado, mesmo tendo sido supostamente consertado. Tudo parecia um quebra-cabeça, e ele sabia que, no final, o que importava era a verdade.
Ele recordou as palavras da vovó. A justiça é uma luta diária, meu filho. Não podemos deixar que mentiras e preconceitos nos calem. A verdade precisa vir à tona, mesmo que venha de um menino como você. Naquele primeiro dia, Samuel andou pelo bairro com o coração cheio de esperança e determinação. Com coragem, enfrentaria quem fosse necessário, porque ele sabia no fundo do seu coração que a justiça verdadeira só nasce do amor e da coragem de quem não aceita a injustiça. E assim, com passos firmes e olhos atentos, o menino negro de pele escura e cabelos encaracolados preparava-se para uma jornada que mudaria a sua vida e a de toda a comunidade para sempre. Samuel caminhava entre as ruas decoradas por casas, simples, lanchonetes, uma pequena escola e a praça onde o tempo parecia até parar. Mas ali, sob a rotina tranquila, escondiam-se segredos pesados e injustiças que precisavam ser reveladas. Samuel, com seu caderno nas mãos, passou a observar com mais atenção cada detalhe do que ocorria ao redor. Ele sabia que, para entender de verdade quem tinha roubado o dinheiro da associação, precisava juntar mais provas, mais respostas, e, ao mesmo tempo, precisaria desafiar o preconceito que insistia em se manter vivo, como uma sombra que tentava impedir a luz da verdade de brilhar. Naquela manhã, enquanto ajudava Dona Clara a separar alguns papéis, ouviu uma conversa de dois homens na rua. Um deles, de fala grossa e expressão durona, dizia: "Quem é essa criança aí que pensa que vai mudar alguma coisa? Ainda menino? Não sabe de nada. Melhor ele ficar na sua antes que se meta em confusão." O outro respondeu rindo: "Eu não sei o que essa história tem a ver com ele. Criança não entende de nada, só de jogar bola e brincar. Você sabe, eles querem aparecer." Samuel escutou tudo de longe, com o coração acelerado. Essas palavras vinham carregadas de preconceito, de um desdém escondido atrás de palavras furadas de respeito. Ele sentiu uma vontade enorme de responder, de abrir a boca e dizer que havia mais naquele menino pequeno do que eles imaginavam. Mas, ao invés disso, sentiu um aperto no peito. Uma dor por sentir que o mundo ainda era tão cheio de injustiça, tão cheio de preconceitos, que tentavam silenciar quem tentava lutar por justiça. Ele pensou: se eles fazem assim com o meu povo, com as pessoas que são diferentes, como podemos lutar por um mundo melhor? Não podemos ficar calados. O menino decidiu que, apesar das palavras amargas, ele iria continuar seu plano de descobrir a verdade. Não queria apenas provar a inocência de Dona Clara. Queria também mostrar ao mundo que toda luta contra o racismo, contra a ignorância, começa com coragem de um menino que não aceita a injustiça. Depois de ajudar Dona Clara, Samuel foi até a escola do bairro, onde a professora Dona Rosa, uma senhora que sempre incentivava seus alunos a pensarem de forma justa e verdadeira, o recebeu com um sorriso acolhedor. "Samuel, meu menino, o que você está pensando em fazer com tanta determinação?" perguntou Dona Rosa, percebendo o brilho no olhar dele. "Professora, eu acho que tem alguém que roubou o dinheiro da associação e eu quero descobrir quem foi. Minha avó nunca fez isso. Ela é uma pessoa boa. Mas tem quem não gosta dela, por causa da cor da pele, do jeito que ela é. E eu quero mostrar que a verdade é maior que qualquer mentira." A professora sorriu, colocando a mão na cabeça do menino. "Você tem um coração grande, Samuel. E esse coração vai te ajudar a enxergar além do que os olhos podem ver. Mas lembre-se, coragem também é saber ouvir as histórias, as opiniões, até mesmo as que machucam. Assim, você vai aprender a lutar de verdade pela justiça." Samuel saiu da escola com o coração mais leve, mas com a cabeça cheia de ideias. Ele sabia que o caminho até a verdade seria difícil e que enfrentaria preconceitos, até dentro da própria comunidade. Mas também tinha a certeza de que não podia desistir. Naquele momento, decidiu que precisaria mostrar a várias pessoas que, apesar de sua pequena estatura, o seu espírito era grande demais, que a sua voz, que começava a se formar, tinha força suficiente para ecoar por toda a comunidade. E assim, com os passos firmes e as ideias claras, o menino negro de pele escura e cabelos encaracolados começou a sua jornada de coragem, enfrentando
os obstáculos do racismo, desafiando o silêncio e acreditando que a justiça um dia prevaleceria. Porque ele sabia, mesmo que o mundo insistisse em tentar calar a sua voz, o que vinha do coração de uma criança com esperança nunca poderia ser silenciado. Na manhã seguinte, Samuel decidiu que era hora de agir. Cada passo que dava, cada pequena pista que juntava, parecia mais forte, mais verdadeiro. Com seu caderno e algumas anotações, seguiu até a praça do bairro onde tudo acontecia. Lugar de encontros, de conversas, de histórias que se entrelaçavam na esperança de transformar aquela comunidade. Ao chegar ali, percebeu que a sombra de preconceito ainda pairava. Algumas crianças que brincavam na rua cochicharam ao vê-lo passar. Olha lá o menino que quer ser o herói da história. Será que esse aí vai resolver a roubalheira? Samuel, que já aprendia a ignorar palavras que vinham carregadas de maldade, sentiu uma pontada de tristeza, mas também uma força maior dentro de si. Pensou, não vou deixar que o preconceito me defina. Meu objetivo é maior do que eles imaginam. É justiça. Ele decidiu conversar com seus amigos, crianças de todos os matizes de cor, falando sobre a importância de lutar pelo que era certo. Pois sabia, e aprendia de cada uma dessas conversas, que a força, a coragem, a esperança também tinham que ser compartilhadas, multiplicadas, para eliminar o medo e o silêncio que tantos ainda alimentavam. No grupo havia a Ana, uma menina que tinha o mesmo brilho nos olhos de Samuel, e também um menino chamado Lucas, com um sorriso tímido, mas que entendia que justiça não era só uma palavra, era uma ação diária. Gente, hoje eu quero falar uma coisa importante, começou Samuel com um tom sério, que surpreendeu até seus amigos mais próximos. A gente sabe que alguém roubou o dinheiro da associação. Eu tenho provas. Tudo o que eu descobri até agora mostra que quem fez isso é alguém que quis semear medo, mentirar, esconder a verdade. Mas a verdade sempre aparece, pessoal. As crianças o olharam com atenção. Sabiam que Samuel era diferente, que ele tinha a coragem de quem luta com a alma, sem medo do que a sociedade possa pensar. Meu sonho é que, um dia, todo mundo nesse bairro seja igual, sem raça, sem preconceito. Porque todo mundo merece respeito e ninguém merece ser julgado pela cor da pele, pela origem ou pelo quanto tem na carteira. Eu quero provar para vocês e para minha avó que a justiça nasce do coração. Ao ouvir isso, uma mulher que ouvira a conversa, Dona Margarida, se aproximou do grupo. Uma senhora idosa, que sempre teve uma voz forte por causa da sua experiência de vida, baixou-se lentamente para falar com eles. Samuel, menino valente, sua luta é a luta de todos nós. Quem tenta esconder a verdade sempre perde no final. Você é uma esperança para essa comunidade. Aquelas palavras encheram o coração de Samuel de uma força que ele nunca imaginara possuir. Era como se naquela manhã a comunidade tivesse passado a olhar para ele com um novo respeito, um respeito que não vinha de força física ou de palavras vazias, mas de coragem genuína, de um menino que não tinha medo de enfrentar o preconceito e a mentira. Durante toda aquela tarde, Samuel passou a visitar casas conversando com moradores, explicando aquilo que descobrira, incentivando outros a não deixarem-se levar pelo silêncio ou pelas mentiras. Ele sabia que essa luta, embora parecesse pequena, para alguns era enorme para uma criança que carregava no coração a esperança de um mundo melhor. Ao retornar para casa cansado, mas satisfeito, Samuel sentou-se ao pé de Dona Clara. Ela, com lágrimas nos olhos, olhou para o neto e entonou uma oração silenciosa, agradecendo pela força daquele menino. Vovó, eu sei que ainda vai ter muita gente que vai nos desafiar, disse Samuel com determinação. Mas eu quero que a gente nunca esqueça que lutar pela verdade é o maior ato de coragem que alguém pode fazer. E eu não vou desistir, porque a justiça verdadeira nasce do amor, e eu tenho amor suficiente para mudar tudo isso. Naquele dia, Samuel reafirmou sua missão: ser uma ponte de esperança, de justiça, de amor. E mesmo com tão pouca idade, ele sabia que o que movia sua coragem era algo maior que ele. Era a força de toda uma comunidade que buscava seu lugar, sua dignidade e sua verdade. Ele era apenas um menino,
Mas seu sonho era gigante, e sua voz começava a ecoar, desafiando o silêncio e o medo que ainda rondavam o bairro. No dia seguinte, a atmosfera no bairro já começava a mudar sutilmente. As palavras de Samuel, carregadas de esperança e bravura, reverberavam na cabeça de muitos moradores. A coragem daquele menino negro de pele escura e cabelos encaracolados tinha despertado um sentimento secreto e forte. O desejo de lutar contra o preconceito, contra a mentira, contra aquela sombra de injustiça que parecia ameaçar tudo o que eles tinham de mais valioso: a união, a honestidade e o respeito. Mas nem todos estavam dispostos a aceitar a mudança de coração com facilidade. No bairro, ainda existiam aqueles que preferiam manter o silêncio para preservar seus próprios interesses, ou mesmo aqueles que se sentiam incomodados com a afronta de uma criança que, com sua simplicidade, ameaçava soltar verdades que eles gostariam de esconder. A manhã em Santa Luzia começou com o som das conversas carregadas de dúvida e preconceito. Alguns vizinhos cochichavam: esse menino, com toda essa coragem, não passa de uma criança que quer aparecer. Não podemos confiar nele, não. Outras, menos hostis, observavam com um misto de curiosidade e esperança. Quem sabe esse moleque acha alguma coisa que o povo maior não quer ver? Samuel, no entanto, não se abatia. Cada palavra de dúvida ou desprezo só fortalecia sua determinação. Ele tinha um propósito maior. Sua luta contra o racismo e a injustiça não era só um esforço pessoal. Era uma luta de toda uma comunidade que ainda resistia, que ainda carregava marcas do passado, mas que começava a enxergar uma luz de esperança. Dona Clara, ao ver o esforço do neto, sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Sabia que ainda enfrentariam dias difíceis. Afinal, o preconceito é uma força antiga, enraizada na sociedade, e movimentos de mudança sempre encontram resistência. Naquela manhã, Samuel decidiu fazer algo diferente. Reuniu seus amigos na praça, onde algumas crianças jogavam bola, e convidou todos a ouvirem o que tinha a dizer. Em sua voz calma, mas cheia de energia, falou com firmeza: pessoal, eu quero que vocês saibam que não importa a cor da nossa pele, nem de onde a gente veio. A maior força que temos é a de sermos honestos e verdadeiros. Eu estou lutando por minha avó, pela nossa comunidade, por um mundo que seja justo para todo mundo. Para quem é diferente, para quem tem coragem de falar a verdade, para quem não tem medo de exigir o que é certo. Algumas crianças escutaram, com atenção, outras ainda tinham dúvida ou medo de se posicionar. Mas com o tempo, as palavras de Samuel começaram a tocar o coração daquela meninada que, como ele, também sabia o que era sentir o peso dos preconceitos. Naquele dia, Samuel percebeu que sua voz começava a gerar um movimento silencioso. Pessoas se inspirando, buscando coragem para lutar contra o que é errado. Mesmo que o preconceito tentasse calar a todos, cada passo seu ajudava a abrir uma brecha de esperança na alma da comunidade. No fim do dia, enquanto refletia sobre tudo o que tinha feito, Samuel pensou: não estou sozinho. Tenho minha avó, meus amigos, e, acima de tudo, tenho o desejo de fazer a diferença. Pela primeira vez, ele sentiu que sua coragem tinha um impacto maior do que podia imaginar. Que, mesmo tão pequeno, tinha começado uma revolução de esperança, uma esperança que começava a nascer na força do coração e na atitude de um menino negro que decidiu lutar por justiça com toda a força que tinha. Porque no fundo ele sabia, a maior força contra o preconceito era a coragem de ser quem é, honesto, forte e cheio de esperança. Ao amanhecer de um novo dia, Samuel sentia uma mistura de esperança e nervosismo. Ele sabia que sua luta ainda não tinha acabado. Na verdade, ela começava a se mostrar mais complexa do que imaginava. Afinal, o preconceito e a mentira eram como raízes profundas, que precisavam ser arrancadas com determinação e força. Na praça principal do bairro, crianças, jovens e até alguns adultos começaram a se reunir após ouvir as palavras de coragem de Samuel na véspera. O menino, em sua simplicidade, já havia se tornado uma semente de mudança.
Uma semente que, se cuidada com amor e persistência, poderia florescer em uma comunidade mais justa e igualitária. Samuel, com seu caderno em mãos, já tinha uma ideia clara de que precisava apresentar suas provas de uma forma que todos pudessem entender. Então, decidiu montar um pequeno mutirão de diálogo, usando desenhos, palavras simples e fatos concretos. Era cedo, mas a praça logo se encheu de vozes. Samuel começou a falar com a voz firme, em um tom infantil, mas carregado de uma esperança invencível. Gente, amanhã vai ter uma reunião importante na Associação de Moradores, e eu quero que vocês saibam que eu tenho provas de quem roubou o dinheiro. E também quero falar que onde tem mentira, a verdade sempre aparece. Quem roubou tem que pagar, e quem fez isso não é uma pessoa boa. E mais do que tudo, quero que a gente lembre: racismo e preconceito nunca vão vencer a nossa união. Algumas crianças o olhavam com respeito, outras com desconfiança. Ainda existia quem pensasse que uma criança não tinha força suficiente para mudar nada. Mas Samuel não se deixava intimidar. Sua coragem era maior que qualquer resistência. Ela se multiplicava na esperança daqueles que ouviam. Naquela manhã, Dona Clara, avó de Samuel, também se emocionou ao ver o neto tão decidido. Ela se aproximou dele e segurou sua mão com força, com um sorriso de orgulho e esperança. Samuel, meu menino, sua coragem está mudando tudo aqui. Você é uma ponte entre a esperança e a luta. Continue assim, porque a verdade é maior que qualquer mentira. A comunidade foi se organizando, e logo as rodas de conversa na praça se tornaram pequenos círculos de resistência. Muitos moradores começaram a falar sobre o que sentiam, o medo, a dor, mas também a vontade de mudar. No entanto, nem tudo eram flores. Algumas pessoas ainda resistiam ao movimento, tentando desmotivar Samuel, dizendo que uma criança não entende de nada, ou que não adianta lutar contra aquilo que eles ainda consideram superior. Samuel, com a coragem de quem sabe que a justiça nasce do coração, enfrentou cada comentário com uma simples resposta: eu sou só uma criança, mas tenho o coração cheio de esperança. E esperança é o que faz a gente continuar lutando. Quem é diferente, quem é preto, quem é pobre, merece respeito. E eu não vou parar até que a gente mostre que a verdade é maior que qualquer mentira. Naquele dia, sua fala tocou muitas vidas, despertando uma força silenciosa que começava a acender uma luz de esperança e resistência. E ao final da tarde, Samuel olhou para o céu e pensou: se eu consigo aqui, talvez o mundo lá fora também possa mudar. Ele sabia que ainda tinha uma longa jornada pela frente, que enfrentaria obstáculos, que o preconceito tentaria às vezes silenciá-lo, mas também tinha certeza: enquanto houvesse coragem no coração de uma criança, a esperança nunca deixaria de existir. E em cada pequeno gesto de bravura naquela manhã, nasceu uma sementinha de justiça que prometia florescer. Na manhã seguinte à reunião na praça, a atmosfera no bairro Jardim Nova Esperança se transformou. A voz de Samuel, carregada de esperança e coragem, tinha despertado uma onda de solidariedade que se espalhava por cada rua, cada casa. Pessoas que antes mantinham silêncio, ou que desconfiavam, começaram a se unir em torno de uma causa maior. A verdade, a justiça, a dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua cor ou origem. Samuel, com seu caderno e uma lista de provas que coletara com atenção e dedicação, decidiu que era hora de dar o próximo passo: apresentar as evidências de forma organizada para que todos iluminassem a verdade juntos. Ele foi até Dona Clara, que ao ver o menino tão determinado sentiu o coração apertar de orgulho. Juntos, começaram a montar um painel com fotos, recibos, assinaturas e os registros que Samuel tinha guardado cuidadosamente. Cada peça era uma peça do quebra-cabeça que revelava a verdadeira história do roubo, da falsificação e do crime que tentaram esconder sob uma máscara de mentira e preconceito. Naquele momento, Samuel falou com coragem ao grupo de moradores que se aproximou. Gente, eu consegui juntar provas que mostram quem fez o que aconteceu de errado. Olhem só, disse, mostrando os documentos e as fotos. Tem assinatura falsificada, nota falsa
recibos que nunca foram pagos e um cheque que nunca passou pela mão da minha avó. Tudo isso prova que alguém tentou tirar a nossa esperança, a nossa paz. As pessoas olharam atentamente uma a uma e começaram a entender a força das evidências. Os olhos de muitos se encheram de lágrimas e de admiração. A luta de um menino tinha se transformado numa força coletiva, uma força que ninguém poderia mais ignorar. Naquela manhã, o clima mudou. Não era mais só o menino Samuel contra os obstáculos. Era toda uma comunidade que, unida, se recusava a aceitar a mentira. Cada pessoa ali tinha uma história de luta, de racismo ou de preconceito. Mas agora cada uma via em Samuel um símbolo de resistência. Dona Clara, de olhos marejados, segurou as mãos do neto e falou com voz embargada. Filho, você é uma luz que ilumina o caminho de todos nós. Não deixe que ninguém apague essa esperança, porque ela é maior do que qualquer mentira. A força da união se espalhou pelo bairro e muitas famílias que antes silenciavam por medo ou desconfiança começaram a falar, a denunciar, a exigir que a verdade fosse revelada. As vozes que antes eram dispersas e silenciadas agora se uniam numa só esperança de justiça. Samuel, com seu sorriso pequeno, mas gigante por dentro, entendeu que, mesmo sendo uma criança, seu esforço tinha mudado tudo. Aqui, ele tinha mostrado que a coragem verdadeira e sincera é maior que o preconceito e que a mentira nunca consegue resistir ao peso da verdade. E ele agora sabia que, com cada gesto de coragem, cada prova apresentada, uma nova esperança surgia. Um mundo onde as vozes pequenas, mas honestas, podem sim fazer a maior diferença. Na noite que se seguiu à união da manhã, toda a comunidade do Jardim Nova Esperança sentiu o peso da mudança. Os moradores se reuniram na antiga praça central para discutir os próximos passos, unidos pelo desejo de que a verdade fosse reconhecida oficialmente e que a justiça fosse feita. Samuel, sentado ao lado de Dona Clara, observava atentamente a cena. Sua pequenina presença parecia carregada de uma responsabilidade gigante, não só por sua própria história, mas também por toda a esperança de que a justiça, finalmente, venceria o preconceito e a mentira. No centro da roda, uma mulher. De idade, Dona Mariquinha, uma liderança veterana do bairro, levantou a voz com firmeza. Gente, até aqui conseguimos juntar provas, mas o verdadeiro desafio é fazer com que as autoridades também reconheçam a verdade. Vamos fazer uma manifestação, uma denúncia coletiva. Precisamos mostrar que a nossa comunidade não aceita injustiça, olhares de descrença ou mentiras que tentam nos calar. As palavras de Dona Mariquinha ecoaram no coração de todos. Era um convite à ação, à resistência, a transformar a esperança de um menino em uma força coletiva. No dia seguinte, a rua do bairro começou a se encher de cartazes, faixas, inscrições reivindicando justiça, direitos e dignidade. Samuel ajudou a fazer desenhos e escreveu frases simples, mas cheias de significado. Justiça para nossa comunidade. Só a verdade liberta. E acabou o silêncio. Era um movimento de união. Uma reação contra o preconceito. Uma resposta à mentira. Num mundo onde a injustiça parecia tão grande, aquela tarde se tornou um marco. Uma comunidade de pessoas de cores diferentes, idades diferentes, estava se levantando com coragem. E no centro de tudo, Samuel, o menino de pele escura e olhos brilhantes, era a inspiração viva da esperança. A sua voz, antes pequena e hesitante, agora liderava discursos e cantos de esperança que ecoavam pelas ruas. O menino que decidiu lutar contra a injustiça tinha se tornado símbolo de resistência e coragem. A luta contra o racismo, contra o preconceito, não era mais só uma batalha de palavras. Era uma batalha de ações, de denúncias, de coragem de todos ali. Enquanto isso, na sombra, alguns ainda tentavam desmerecer o esforço, dizendo que aquela criança não entende de nada, ou que não adianta lutar contra o que é maior do que elas. Mas a força daqueles que estavam ali, de olhos arregalados de esperança, de mãos unidas, não permitia que essas vozes negativas se tornassem maiores que o coração de cada um.
Samuel sentiu que sua luta já tinha alcançado algo maior do que ele poderia imaginar. Afinal, eram mais do que provas, mais do que ações. Era uma onda de esperança, um movimento de transformação que incendiava a coragem, o amor e o respeito naquelas pessoas. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pelas ruas, pelos tribunais e nos corações de todos, mas tinha a certeza de que, com a coragem de cada um, especialmente a dele, o mundo começava a mudar. Porque a verdade, quando proclamada com força, nunca mais volta a se esconder. Na manhã seguinte à mobilização da comunidade, o movimento por justiça ganhou força e chamou a atenção das autoridades locais. O bairro, que até então era visto apenas como uma localidade esquecida, passou a ser palco de uma investigação que poderia mudar toda a história. Samuel, com seus pequenos passos, foi acompanhado por Dona Clara até a delegacia. A criança, com o coração acelerado, levava consigo suas provas, suas dúvidas e sua esperança de que a verdade finalmente saísse do silêncio. Ao chegarem, foram recebidos por um delegado chamado Dr. Roberto, um homem sério de olhar atento, conhecido por sua dedicação às causas sociais e à justiça. Assim que Samuel entregou seus papéis e explicou tudo o que havia descoberto, o delegado começou a se debruçar sobre as provas. "Você fez uma investigação minuciosa, garoto", disse Dr. Roberto, impressionado com a organização das evidências. "Nós vamos analisar tudo com calma, mas já é possível perceber que tem algo muito errado aí." Samuel sentiu uma esperança renovada. Sabia que, com aquela atenção especializada, a chance de esclarecer tudo era maior. Naquela tarde, peritos começaram a trabalhar nas assinaturas, nas notas e nos documentos apresentados. Cada detalhe tinha que ser minuciosamente examinado, pois era ali, na análise das provas, que o caso começaria a se revelar. Durante a investigação, descobriu-se que as assinaturas falsificadas, feitas por alguém com força diferente, pareciam indicar um interesse particular em esconder quem realmente tinha causado o dano. Além disso, a análise das notas indicava uma série de transações suspeitas, feitas em horários diferentes, por pessoas que até então ninguém suspeitava. A grande revelação veio na análise do cheque. A assinatura que Samuel tinha apontado como falsa apresentou um padrão de pressão e um estilo diferente do verdadeiro da Dona Clara, e o que chamou a atenção foi a marca da assinatura. Uma marca de pressão que só uma pessoa canhota com força poderia fazer. Exatamente o contrário da assinatura verdadeira, feita com cuidado e sem esforço. Quer dizer que quem assinou esses cheques foi alguém que usava a mão esquerda e tinha força? Como isso pode ajudar na investigação? Perguntou a delegada, curiosa. O delegado, então, analisando as evidências, confirmou que essas diferenças indicam uma autenticação fraudulenta, envolvida em uma tentativa de esconder o verdadeiro culpado. Mas a maior surpresa veio com a consulta no sistema bancário. Os registros das transações revelaram que alguém tinha feito retiradas e transferências em horários incompatíveis com as atividades normais da associação. E, com a ajuda dos especialistas, descobriram que os nomes ligados às contas eram de pessoas que até então ninguém suspeitava. Era aí que tudo começava a fazer sentido. A peça final do quebra-cabeça indicava uma ligação direta com um nome que ninguém esperava. Uma pessoa próxima da própria associação, alguém que tinha acesso às assinaturas, à documentação, aos documentos falsificados. O caso começava a desvendar-se pouco a pouco, revelando uma trama de mentiras, falsificações e premeditação. Samuel, de pé no meio da sala de investigação, sentiu o coração batendo forte. Ele sabia que sua coragem tinha feito tudo isso acontecer, que o esforço de não aceitar a injustiça e de lutar pela verdade tinha sido essencial para que as provas finalmente saíssem à luz. E enquanto o delegado preparava um relatório detalhado, Samuel olhava ao redor e pensava: a luta valeu a pena. A verdade está vindo à tona, e ninguém vai mais conseguir esconder o que fizeram com a nossa comunidade. Depois de dias de análises detalhadas e muitas reuniões, a equipe de investigação finalmente reuniu toda a documentação, provas e registros necessários para avançar com a denúncia formal.
A cada hora que passava, Samuel sentia uma mistura de ansiedade e esperança. A sua coragem havia aberto uma estrada para a verdade, e agora ela estava prestes a ser revelada inteiramente. No dia marcado para a audiência na delegacia, moradores, representantes da comunidade, e até alguns que antes duvidaram, se reuniram para testemunhar o início de um momento decisivo na história do bairro Jardim Nova Esperança. Ao entrar na sala de audiências, Samuel olhou para tudo aquilo ao seu redor e sentiu que seu esforço, sua luta, tinham valido a pena. Ele representava não só uma história de criança, mas de resistência coletiva contra o preconceito, a falsidade e a injustiça. No centro da sala, o delegado Dr. Roberto apresentou um relatório detalhado, com as provas conclusivas, as análises de assinatura, as transações bancárias, os cheques falsificados, tudo apontava para um nome, bastante conhecido na comunidade. Antônio, um morador que tinha acesso às assinaturas, aos documentos e até então parecia ser uma pessoa bem intencionada. Porém, na investigação minuciosa, ficou claro que Antônio foi o responsável pela falsificação de documentos, por usar sua força e força de pressão para simular assinaturas diferentes, tentando esconder o verdadeiro responsável pelo sumiço do dinheiro. Ele tinha motivos pessoais, problemas financeiros, que o levaram a agir de forma desumana, acreditando que poderia escapar das consequências sem que ninguém descobrisse. Quando o delegado leu o seu relatório, apontando todas as provas contra Antônio, toda a sala se silenciou. A verdade, por fim, havia se revelado. O juiz, numa decisão firme, determinou a prisão preventiva do suspeito, explicando que recursos públicos e recursos de uma comunidade não podem ser manipulados por interesses que só trazem dor, preconceito e injustiça. Dona Clara, que assistia a tudo com lágrimas nos olhos, abraçou o neto. Agora um símbolo vivo de esperança e de que uma criança com coragem e justiça no coração pode mudar o rumo de uma história. Samuel, de cabeça erguida, sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase. O que ali tinha acabado de acontecer não era só uma vitória contra o criminoso, era uma vitória contra o preconceito velado, contra as mentiras que tentam dividir as pessoas e esconder a verdade. E na praça, ao final da audiência, os moradores encheram o ar com gritos de comemoração, cantos de esperança e agradecimento. Uma comunidade inteira tinha se unido, com coragem de verdade, para mostrar que a justiça nasce do coração, de uma luta coletiva, de uma criança que decidiu desafiar o mundo. Samuel, rodeado de suas amigas e amigos, sabia que, apesar de tudo, ele tinha mudado a sua história. E, quem sabe, o mundo ao seu redor também. Porque naquele dia, o bairro Jardim Nova Esperança mostrou que a força da verdade e do amor sempre prevalece, e que a justiça, quando feita de forma sincera, nunca deixa de vencer. Após a prisão de Antônio e a revelação oficial da verdade, a comunidade do Jardim Nova Esperança passou por uma transformação profunda. A vergonha, a dor e o medo deram lugar à esperança e à união. Samuel, agora reconhecido como o jovem símbolo da luta contra o preconceito e a mentira, foi homenageado em uma celebração na praça central do bairro, onde todos se reuniram para celebrar a coragem daquele menino de pele escura, cabelos encaracolados e coração gigante. Durante a cerimônia, Dona Clara subiu ao palanque, com lágrimas de alegria e orgulho. Ela falou para a multidão com a voz embargada de emoção. Hoje, nosso bairro mostra ao mundo que a justiça nasce do amor, da coragem e da força de quem nunca desiste de lutar pelo que é certo. Nosso menino Samuel nos ensinou que, mesmo sendo pequeno, podemos ser gigantes na batalha por um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano. Samuel, de pé, com seu sorriso tímido, recebeu uma medalha de honra ao mérito, e quando subiu ao palco para falar, sua voz carregou toda a esperança que tinha no coração. Eu só quero agradecer a todos que acreditaram, que lutaram ao meu lado, e dizer que a nossa força é maior que qualquer mentira ou preconceito. Vamos continuar lutando por um mundo onde ninguém seja julgado por sua cor, sua origem ou seu jeito de ser. Porque a justiça verdadeira nasce do coração de cada um de nós,
e ninguém, por mais pequeno que seja, jamais pode deixar de sonhar e de lutar. Naquele momento, Samuel percebeu que a sua coragem tinha feito mais do que resolver um caso de fraude. Tinha plantado uma semente de transformação, uma esperança de um futuro mais justo, onde o amor venceria qualquer preconceito. A comunidade, fortalecida, prometeu nunca mais se calar perante as injustiças. E Samuel, com seu sorriso de criança, soube que sua luta valia a pena, que, mesmo contra o peso do racismo, da mentira e do medo, a esperança e a coragem sempre encontrariam um caminho. E assim, ao olhar para o céu daquele bairro, Samuel deu uma última esperança silenciosa, que nunca devemos deixar de lutar pelo que é justo, porque mesmo no mais escuro da noite, a luz da verdade sempre acende uma nova manhã. Se você gostou dessa história, deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.